Galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Jefferson Rodrigues. Galerinha, segue lá o Instagram, é a oficial, e também segue a minha página do Instagram aqui. O tema da aula de hoje é classificação atômica, aula de química para você na veia. Presta bem atenção numa coisa, presta atenção. Classificação, quando a gente vai classificar, a gente classifica o átomo em termos de prótons, número de prótons, em número de elétrons e número de nêutrons, beleza? Então você vai ver que é o seguinte, que o átomo, ele pode ser isótopo, tá? E o que seria esse isótopo? Isótopo seria o seguinte, galera. Isso aqui é um T, tá? Isso aqui é um T. Então, esse isótopo seria o quê? Iso é igual. Topo quer dizer prótons. Ou seja, um átomo para ser isótopo, ele precisa ter o mesmo número de prótons. Ou seja, os números de prótons são iguais, galerinha, entre os átomos. Beleza aí? Então, para o átomo para ter o número de prótons os mesmos, ele precisa ser isótopo um do outro. E aí eu quero chamar a atenção para essa letra P aqui, ó. P de quê? Justamente P de prótons, tá? Isótopos. A segunda classificação é os isótonos. Então, o que é isótonos? Isótomos são átomos que possuem o mesmo número de nêutron. Como é que eu sei disso, professor? Ora, iso igual. E o N aqui, ó. Tá vendo o N aí? Eu vou até destacar ele aqui, ó. Esse N aqui representa nêutron. Então, nesse caso, os átomos vão possuir, tem os números de nêutrons, o quê? Iguais. Eles possuem o mesmo número de nêutrons, isótonos. Então, vejam só. Nesse caso aqui, você estudou comigo modelos atômicos, e eu fiz aqui, eu representei um átomo para vocês. Vocês lembram? Então, aqui, ó, eu desenhei aqui no núcleo atômico várias bolinhas. Essas bolinhas podem representar prótons no núcleo de carga positiva e pode representar os nêutrons. Os nêutrons vão estar de amarelo, tá? Não possui carga alguma. Os nêutrons não possuem carga alguma, estão de amarelo. E os prótons, galerinha, vão estar de azul. Todos eles com carga positiva, tá? E ao redor do núcleo atômico, estão girando quem? Estão girando os elétrons. A gente sabe que os elétrons contêm carga negativa, galerinha. Então aqui, ó, os elétrons, eles giram em órbita ao redor do núcleo atômico o tempo inteiro. Aqui, ó, elétron, carga negativa. Próton, carga positiva. Então aqui eu tenho um elétron. E o que é que você aprendeu mais? Você aprendeu que o positivo atrai o negativo. O positivo aqui, ó. Eita, galerinha, o positivo, eles amam, tá? Eles amam quem? Eles amam a carga negativa.
tá? Então, positivo com negativo se atraem, tá? Então, aqui, ó, olha, presta bem atenção. Aqui a gente chama de carga positiva. E aqui a gente chama de carga negativa. Tá? Carga negativa, tá? Então, vocês podem perceber que o N, P de positivo, N de negativo, tá? Eles se atraem, são atração mútua. Um atrai o outro, galerinha. E aí, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que é o seguinte, que quando um átomo possui o mesmo número de prótons, eles possuem a mesma identidade. Ele possui o mesmo número de carga positiva, tá? Aqui, ó, são os prótons de azul. Eu vou até colocar aqui de azul para você, tá? Que são os prótons. E o de amarelo, os de amarelo aqui, são os nêutrons. E os nêutrons possuem qual carga? Os nêutrons não possuem carga nenhuma. Então, a carga do próton é carga mais 1. É carga mais 1. Enquanto que a carga negativa, a carga aqui negativa, é menos 1. Carga negativa, menos 1. E a carga do nêutron? Quem é a carga do nêutron? A carga do nêutron é 0. Nêutron não possui carga, tá? Carga 0. Bem bonitinho aqui para você ver que o nêutron não possui carga. Carga 0. Então, o átomo possui o isótopo, mesmo número de prótons. Eles têm entre si o mesmo número P, ou número atômico. Isótonos, mesmo número de N, mesmo número de nêutrons. E os isóbaros, que não é menos importante, tá? Os isóbaros possuem a mesma o quê? A mesma massa. Então, se eles possuem a mesma massa, o que é que significa dizer, professor? Significa dizer que eles têm o mesmo peso atômico, tá? Eles possuem o mesmo biótipo, ou posso dizer assim, os isóbaros, eles possuem o mesmo tamanho de núcleo, tá? Se a massa do átomo está presente no núcleo, então significa dizer que eles possuem o mesmo tamanho de núcleo atômico. Beleza, galerinha? E aí, o último e quarto tópico são os isoeletrônicos, que a gente pode chamar assim, isoeletrônicos. Os isoeletrônicos, diga para mim aí, iso igual eletrônicos, muito simples, muito fácil, mesmo número de elétrons. Mesmo número de elétrons. Ou seja, contém as mesmas cargas negativas, tá? Um átomo do outro. Então, isso aí é uma aulinha básica para você, para continuar aquele assunto de massa atômica. Lembrando que massa atômica, a massa atômica aqui, representada pela letra A, é igual ao número atômico próton somado com o número de nêutrons. Isso aqui vocês não podem esquecer.
porque a gente vai fazer várias questões com essa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Se eu disser para vocês o seguinte, se uma questão vier assim para vocês, P1, o número do átomo 1, P1, é igual a P2, ou seja, o número de prótons é igual ao número de prótons, significa dizer que eles são o quê? Eles são isótopos. Eles são isótopos, tá? Se eu disser assim, A é igual a A, ou melhor, N igual a N, N1 igual a N2, qual é a classificação que ele dá? A classificação é o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. E aí, por fim, eu digo que A é igual a A1 é igual a A2, pode ser assim, galera, PA, PB, NA, NB, AA, AB, mas só que numericamente é melhor assim, classificar com números é melhor. Então vamos lá, A1 e A2 são iguais, então quer dizer que ele tem massas iguais. Se eles têm massas iguais, mesmo as massas eles estão aqui, ó. Eles são isóbaros e possuem mesma massa, tá? E aí, pelo último, o E. O E, que é sinal negativo, eu vou colocar aqui, tá? E1 e E2, se eles possuem o mesmo número de elétrons, eles são entre si isoeletrônicos, beleza? Então, ó, classificação atômica, os átomos eles podem ser isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Isótopos, P de prótons, isótonos, N de nêutrons, possui número de nêutrons iguais. Isóbaros, eles possuem massa iguais, né? As massas são iguais. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Valeu, galerinha. Um abraço para vocês.